Sejam bem-vindos a mais um Mesa Online, onde nós estamos aqui semanalmente estudando a Palavra de Deus, nos aprofundando nas Escrituras, e você pode aproveitar agora já e compartilhar esse vídeo. Mande aí para seus amigos, familiares, para que todos possam ter essa oportunidade de estar aprendendo mais da Palavra de Deus. Isso é muito bom e que todos possam sempre seguir esse caminho de aprendizado. Nós estamos aqui então numa série do Evangelho de Marcos, nos aprofundando capítulo após capítulo, e nós estamos chegando no capítulo 7, o capítulo onde já Marcos ele começa a registrar o movimento final do ministério de Jesus. Embora do capítulo 1 ao 6, parece que foi tão rápido, né? Logo no começo do livro de Marcos já é o final do ministério de Jesus, mas não foram ali uma semana, 2 semanas ou um mês, foram já 3 anos, do capítulo 1 ao capítulo 6. Marcos ele faz registros de 3 anos, né, ali já caminhando com Cristo. E o capítulo 7, então, ele é o final já, ele está começando ali o movimento final do ministério de Jesus, ok? Então hoje nós vamos falar sobre Corban, intercessão e métodos. O que Marcos tem a nos ensinar? O que é Corban, né? O que ele fala sobre a intercessão dos pais para com seus filhos e o que ele fala sobre os métodos. É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Para isso nós vamos ler então o capítulo 7, uma leitura um pouco extensa, mas é importante que todos leiam. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23 para iniciar, então prepare seu caderno, sua caneta e vamos lá. Vamos para a leitura? Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23, é uma leitura um pouco extensa, mas é importante que a gente dê uma lida nesses versículos. Vamos lá? E diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos sujas, com as mãos impuras, isto é, eles não lavaram as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Versículo 4. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar dos copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, fariseus hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Jesus falou para eles. Então, versículo 7, Jesus continua dizendo: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam mais às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Espera aí que nós já vamos entender isso. Continuando, versículo 13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, então ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação sobre essa parábola. Versículo 18. Jesus disse: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Olha aqui Jesus disse. Vocês não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades. É do interior que vem a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bom, mais uma vez os fariseus vão de encontro a Jesus para encontrar alguma forma, alguma maneira de condenar Jesus, usando dessa vez os seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus. E a indagação deles, o questionamento deles para com Jesus é: por que seus discípulos não seguem as tradições religiosas? Ou seja, vocês são judeus, por que vocês não fazem como todos os judeus? E eles criticavam os discípulos por terem chegado da rua e eles já foram à mesa comer ali, partilhar o pão, sem antes lavar as mãos. Então essa é o questionamento dos fariseus para com Jesus. Falou: olha, os seus discípulos eles são impuros porque eles não seguem as tradições judaicas, eles não lavam as mãos, eles não se lavam antes de comer. Então Jesus ele diz: olha, bem profetizou o profeta que disse: olha, o meu povo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração é um coração impuro, é um coração corrupto. E logo em seguida ele fala sobre o mandamento de Moisés sobre honrar pai e mãe. Por que Jesus ele falou sobre isso? Porque Jesus ele falou sobre esse mandamento de Moisés sobre honrar pai e mãe. Por que Jesus fala sobre essa palavra corban? Vamos entender um pouco sobre isso. Parece que Jesus ele atravessou um assunto totalmente diferente, mas não, fazia todo o sentido que Jesus estava falando ali para os fariseus. Quando Moisés ele dá o mandamento sobre honrar pai e mãe, dentro desse mandamento está ligado o sustento do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque na época não existia a aposentadoria. Não é como nos dias de hoje que nós temos a aposentadoria. Então, antigamente, quando o homem e a mulher, o pai e a mãe, eles iam se tornando velhos, eles não tinham mais força para trabalhar. E se eles não tinham mais força para trabalhar, eles não tinham mais com que sustentar. Então os idosos, na época, passavam fome. Eles não tinham como trabalhar, não tinham como sustentar, não tinham como ganhar, não tinham como comer. Então os idosos passavam fome e necessidade. Então Moisés, dentro dos mandamentos, disse: olha, honre teu pai e tua mãe, ou seja, sustente eles, porque eles não têm mais força para trabalhar. Então eles não têm como mais receber algo para poder estar comendo. Então esse mandamento de Moisés fazia muito sentido no contexto onde Jesus estava ali discutindo com os fariseus. Por quê? Porque aí entra o ensinamento do Corban. Corban era uma oferta onde os judeus levavam essa oferta, esse dinheiro, para os fariseus. Oferta que os fariseus sabiam que as pessoas estavam deixando de sustentar o seu pai e sua mãe para entregar a oferta aos líderes religiosos. Então Jesus disse para os fariseus: olha, vocês sabem do mandamento de Moisés, honrar teu pai e tua mãe, ok? Beleza. Vocês ensinam que as pessoas precisam honrar
o teu pai e a tua mãe, honrar pai e mãe, ok? Mas existe um problema aí. A oferta que o povo traz até vocês, vocês também sabem que era um dinheiro que eles precisavam estar sustentando pai e mãe. O que Jesus está dizendo é, olha, vocês sabem que muitos estão deixando de sustentar os seus pais para levar a oferta até vocês. E vocês falam que isso é serviço ao Senhor. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, o coração de vocês é corrupto. Como vocês podem falar dos meus discípulos que não lavam as mãos para comer? É muito pior do que ter as mãos impuras, ter o seu coração impuro e corrupto. E Jesus continua dizendo, olha, o que contamina um homem não é o que ele come, porque o que nós comemos não vai para o coração. Tá desse lado. O que nós comemos não vai para o coração, vai para o estômago e do estômago sai. Agora, a maldade do homem não está no de fora para dentro, mas do de dentro para fora. A maldade do homem, a origem do pecado no homem está enraizado na alma. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza caída e corrompida pela natureza do pecado, estabelecida em Adão. Então, a maldade não está no que você come, não está no que é de fora para dentro, mas a maldade está de dentro para fora. A maldade está no nosso coração. O coração aqui não um músculo, né? Mas é um exemplo, tá? É nas nossas emoções, é na nossa alma, é nos nossos pensamentos. E aí Jesus ele começa a dar uma lista, né, de pecados ou de exemplos de que realmente existe em nós. Ele falou adultério, a maldade, a calúnia, a mentira, o roubo, enfim, ele começa a falar tantas coisas que na verdade estão enraizadas em nós e nós temos que deixar isso. Então Jesus diz, olha, fariseus, hipócritas, vocês estão muito mais preocupados com as suas tradições de lavar a mão antes de comer do que com o seu coração corrupto. Aonde está o nosso coração? O quanto nós nos prendemos às práticas religiosas e o quanto nós verdadeiramente praticamos o amor, a justiça, a devoção, a santidade, a adoração com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Às vezes o tempo de igreja nos faz muito mais tradicionais, nos torna muito mais religiosos e nos faz presos a essas regras banais do que realmente viver a verdade no nosso coração. Buscar a liberdade, buscar ser livres dessas práticas pecaminosas. O que Jesus está nos ensinando é sobre resultados externos e resultados internos. O religioso, como aqueles líderes religiosos, fariseus que foram indagar Jesus, estão sempre presos aos resultados externos, o que as pessoas estão vendo. É lógico que o resultado que nós damos, o verdadeiro resultado externo, ele vem de dentro para fora, mas o religioso, ele se prende primeiro no que é externo. Então, quando, por exemplo, uma pessoa se converte, parece que primeiro ela tem que se converter à religião, se converter à igreja e, por último, se converter a Cristo. Então, a primeira coisa que a pessoa se converte é, olha, você vai usar esse tipo de roupa, você vai ter essas práticas, você vai deixar de andar com essas pessoas, ou seja, tudo aquilo que envolve resultados externos, em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo é literalmente a diferença de resultados externos contra resultados internos. Resultados externos são resultados que nós podemos eliminar, ou ter resultados, né? Eliminar problemas com a força do nosso próprio braço. Com a força do nosso próprio braço. Por exemplo, você é uma pessoa que fala muito mal dos outros. Você tem muita calúnia, né? Que é uma das coisas que Jesus disse ali. Você levanta calúnias, você fala de pessoas a mais, você inventa coisas, você denigre as pessoas, você descredita o caráter das pessoas e fazem com que outras pessoas acreditem que dessa pessoa que você está falando
mentiras dessa pessoa que você está falando. Então você é um caluniador. E aí você vem para a igreja e você fala, eu tenho que parar de falar isso aí. Eu reconheci que eu tenho que parar de caluniar, de falar de pessoas, falar mal das pessoas. Então, o que eu faço? Eu vou fechar minha boca. É um resultado externo. Você não realmente tratou a calúnia lá no fundo do seu coração. Você não buscou um tratamento interno sendo ministrado pelo Espírito Santo. Mas você simplesmente falou, eu vou parar de falar. Aí você passa 1, 2, 3 meses, você voltou e falou de novo da pessoa. O que acontece? É um resultado externo. Com a força do nosso próprio braço, nós podemos até mudar o jeito de falar, o jeito de vestir, o que a gente vê, o que a gente olha, para onde a gente vai. Mas isso são resultados externos. E esses resultados, eles têm que ser literalmente um resultado do nosso interior. E não o resultado do nosso próprio braço, da nossa própria força. É isso que a religião nos ensina, é isso que a tradição ensina, é isso que os líderes religiosos ensinavam. Olha, se prendem muito mais aos resultados externos do que ao resultado interno. O resultado interno é um caminhar com Cristo, é uma conversão diária. Agora, o resultado externo é algo instantâneo. E ninguém muda de uma forma instantânea. Vai tempo. Dia após dia nós vamos nos desfazendo do velho homem, aprendendo e caminhando. Então essa história de, olha, você aceitou Jesus, você se converteu ao caminho, então larga disso e faz isso. Isso é colocar uma roupagem religiosa, uma roupagem externa do que realmente precisa ser mudado no seu coração. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Marcos deixa registrado nessa discussão, nesse diálogo ali de Jesus e os líderes religiosos. Olha, pare de se preocupar, de querer mostrar que você mudou. Isso você vai estar vestindo uma roupagem que não é verdadeira. Você está colocando uma máscara de santidade. Você está colocando uma máscara de uma pessoa que não inventa mais mentiras, que não tem mais práticas do adultério sexual ou de calúnias. Você está colocando uma máscara, mas isso não é verdade. Porque, e aí que Jesus diz, olha, por quê? Porque o que importa de verdade é o que está lá dentro. Ou seja, nada que vem de fora pode contaminar o homem, mas aquilo que já está dentro. O que eu estou dizendo é, pare de colocar a culpa no mundo, no sistema, no diabo. O mal está dentro da gente e só vai sair quando nós nos entregarmos a Jesus. Só Jesus pode tratar a raiz desse mal, a raiz desse pecado. Só Jesus pode fazer isso. Ou seja, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós caímos no pecado que nos atrai. A gente tem que parar de colocar a culpa nos outros e começar a ver o quanto nós somos maus, o quanto de pecado existe dentro de nós. É isso que Jesus está ensinando. Falei, gente, pare de se preocupar com coisas mínimas, externas que as pessoas veem. Pare de se preocupar, fariseus, se os caras estão lavando a mão. Vocês estão se preocupando com tradição religiosa. Sendo que o que você tem que se preocupar é conseguir enxergar o mal que tem dentro de você. E aquilo que você cai é aquilo que atrai, que você já viu. Ah, então eu caí nesse pecado porque isso já existe e é alimentado dentro de você. Nós temos que parar de analisar resultados e começar a valorizar os princípios. Não é analisando resultados que eu vou deixar de pecar. Gente, preste atenção. Não é analisando o pecado que eu vou deixar de pecar, mas é analisando os princípios, ou seja, analisando as minhas vontades. O que Jesus está nos ensinando sobre Corban, sobre a briga externa, a mudança externa contra a mudança interna, é que não é analisando o que é externo. Não é você olhando para o pecado que você vai deixar de pecar, mas é olhando lá atrás, na raiz, na vontade do porquê que você fez isso. É isso que Jesus está dizendo. O meu povo adora com lábios, com a sua boca, mas o seu coração é corrupto. Ou seja,
Pare de olhar para o externo, pare de julgar as pessoas pelo externo. É claro que muito dos resultados são resultados do nosso interior, mas pare de julgar o externo. Pare de olhar para as pessoas pelo externo. Olhe para a sua vida. Pare de olhar para o outro julgando naquilo que ele faz e olhando e achando que o que ele faz é o que ele é. Gente, nós não somos os nossos erros. Nós não somos nossos erros. Os seus erros não te definem. Então pare de olhar o que é externo e olha para o que realmente importa, que é o interno. É essa a primeira lição que Marcos nos deixa hoje no capítulo 7. Mais do que tradições religiosas, mais do que preocupações com o que vem de fora, lembre-se que Jesus disse que o que contamina já está aqui dentro. E só Jesus pode nos livrar. Vamos seguindo então para a segunda parte do estudo, onde nós vamos ler dos versículos 24 até o versículo 30, ok? Depois desse episódio com os líderes religiosos, então começa o versículo 24. E diz assim: Então Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ele queria descansar, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, estava endemoniada, ela veio e se lançou aos pés de Jesus. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 27. E lhe disse: Deixe que primeiro os filhos, ok? Jesus disse isso para ela. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Calma que daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso. Então a mulher respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então ela foi para casa e quando chegou encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, se você estiver anotando, anote aí, é que Jesus foi para uma região chamada Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não era uma região de judeus, assim como Samaria. E por que Jesus foi para esse lugar? Para mim, eu acredito que ele foi para esse lugar, assim como para Samaria e como outros lugares, para mostrar que o amor dele precisa ser derramado a todos. Não era somente para os judeus, mas todos eram dignos do seu amor, todos eram presenteados com o amor de Jesus. E isso nos traz uma lição, que nós precisamos espalhar o amor, o favor, a graça, a misericórdia de Jesus para todos os lugares onde nós estivermos. Então Jesus, ele foi para Tiro e Sidom e ele foi para uma casa onde ele queria descansar. Ele não queria ser reconhecido. Porém, uma mulher reconhecendo, sabendo que Jesus estava lá, ela vai até Jesus e suplica, ou seja, ela intercede pela filha dela, dizendo: Jesus, por favor, expulsa o demônio que está na minha filha. E eu queria agora dar o segundo ponto, o segundo parênteses dessa parte do estudo que nós vamos falar sobre a intercessão dos pais para com os filhos. O quanto é importante que os pais intercedam pelos seus filhos. Aquela mulher, ela veio interceder pela sua filha. Ela vai até a presença de Jesus, ali se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus em favor de sua filha. Nós, como pais, se você já é pai, se você já é mãe, se você vai ser pai, vai ser mãe, então já carregue esse princípio. Quando os pais intercedem por seus filhos, eles têm uma sensibilidade da parte do Espírito de Deus de discernimento. É muito importante que os pais, o pai, a mãe, sempre esteja intercedendo por seus filhos. E não importa a situação que o seu filho esteja. Eu queria dizer isso. Talvez você
diga assim, poxa, meu filho ele cresceu na igreja, e como eu conheço vários casos de pessoas próximas e que cresceram com seus filhos na igreja, escola dominical, aprendendo, sempre do lado ali na igreja, e hoje, quando se tornaram jovens, não vê os seus filhos mais no caminho do Senhor. Talvez os seus filhos não te escutem mais, mas Deus ele continua te escutando. Não canse de interceder. Aquela mulher, ela suplicou. E a resposta de Jesus foi muito interessante. Porque a resposta de Jesus foi, olha, não é certo eu tirar da comida das crianças, dos filhos, para dar aos cachorrinhos. E é um versículo que muita gente interpreta e fala, meu Deus, como Jesus ele foi duro, né, com essa mulher. Parece que ele foi indiferente com ela. Mas na verdade Jesus estava provando aquela mulher. Jesus ele não foi indiferente com ela. Jesus estava na região, ele estava numa terra onde não era de judeus. Aquela mulher era uma grega. Ou seja, Jesus foi para eles. E quando ela vem até Jesus, a primeira impressão é que Jesus foi duro, mas não, Jesus estava provando ela. Jesus estava amadurecendo a sua fé. Jesus estava ensinando a ela e nos ensina, através desse registro de Marcos, que não importa quanto tempo você está clamando e intercedendo por seus filhos. Não importa que você não tem visto resultados. Continue clamando. Jesus está amadurecendo a sua fé. E quando Jesus disse isso para ela, ela diz, olha, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Ou seja, mesmo que eu não seja uma judia, ela estava falando para Jesus, mesmo que eu não seja o povo escolhido, eu estou aqui clamando. E Jesus, com toda a misericórdia e graça, olhando e amadurecendo a fé dela, ele fala, olha, a sua fé salvou tua filha. Pode ir porque ela já está liberta. Uma outra lição que nós aprendemos é que a intercessão gera esperança. Onde há oração, há esperança. Onde há intercessão, há esperança. Uma outra lição que nós aprendemos nisso, muito legal, é que a intercessão, a oração, ela ultrapassa o espaço, a distância geográfica. Da onde ela estava, a filha dela foi liberta. Não importa o quão distante você está do seu filho. Não importa o quão distante você está de uma situação. Não importa geograficamente ou emocionalmente. Não importa o quanto você está distante. Ore, continue orando, continue intercedendo. Porque onde há oração, há esperança. Onde há intercessão, ali o coração de Deus está sempre voltado a fazer. Lógico, isso não quer dizer que nós movemos a mão de Deus conforme a nossa vontade. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a vontade de Deus se cumpre em nós. E quando nós estamos orando, intercedendo, existe essa conexão de céu e terra. Então, de verdade, que nós possamos ser como aquela mulher, orando, nos prostrando, intercedendo e buscando sempre a vontade de Deus. Enfim, aquela mulher, ela ora, tem esse diálogo, onde as pessoas se assustam e dizem, nossa, como Jesus foi. Mas não, Jesus estava provando a fé dela, Jesus estava amadurecendo a sua fé. E por isso, a filha dela foi liberta. Bom, então nós falamos sobre Corbã, nós falamos sobre a importância da intercessão dos pais para com seus filhos e que aonde há oração, há esperança. E agora nós vamos falar sobre métodos. E para isso nós vamos ler então os últimos versículos aqui que sobraram. Nós lemos do 24 ao 30 e agora nós vamos ler do 31 ao 37. Vamos lá? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo
e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, ou seja, de tirar de lado, aquele homem, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Versículo 37, último. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até surdo ouvir e o mudo falar. Bom, começamos a segunda parte falando mais uma vez de uma outra região que Jesus foi, que não era uma região de judeus. A Bíblia diz ali no versículo 31 que ele foi à região de Decápolis. Essa região de Decápolis é a mesma região daquele jovem gadareno, é a região de Gadara, onde Jesus expulsa o demônio daquele jovem, manda para os porcos caem numa ribanceira e o povo fica louco com Jesus, porque eles perderam os porcos que davam negócios para eles, que valiam. Ou seja, o povo de Gadara preferem as coisas do que as pessoas. O povo de Gadara ficou muito mais enfurecido por perder os seus porcos do que aquele jovem que era atormentado por demônios, acorrentado, estava livre. E aquele povo de Gadara, ali na região de Decápolis, expulsa Jesus. E isso que é muito legal, preste atenção nisso. Jesus volta para aqueles que o expulsaram. Anota isso aí. Jesus volta para aqueles que expulsaram, mostrando o quanto é grande, misericordioso, o quanto o amor de Jesus é inexplicável. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele volta de novo para aqueles que disseram não para eles. Eu fico imaginando, imagine se Jesus tivesse saído, me deixado desde o primeiro não que eu disse para ele. Se nós tivéssemos, se Jesus tivesse saído da nossa vida no primeiro não que nós disséssemos para ele, nós estaríamos fadados ao fracasso. Mas pela sua misericórdia, graça, pela sua bondade, pelo seu amor inexplicável, ele volta para aqueles que disseram não, para aqueles que expulsaram, para aqueles que falaram não quero. Deixa eu já te dar um parênteses. Nunca canse de pregar o evangelho. Nunca deixe de pregar o evangelho. Talvez você pregou o evangelho para uma pessoa e essa pessoa disse não. Eu não estou falando que você tem que ficar lá falando na vida dela. Mas você tem que entender que quem dá o crescimento é o Espírito Santo, não você. Eu não tenho poder de crescimento. A gente tem poder de inchaço. E o que as igrejas hoje estão fadadas ao erro, inchadas de pessoas, ligando isso a resultados. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Às vezes você leva uma palavra para uma pessoa e essa palavra é uma semente. Talvez essa pessoa rejeitou, talvez ela disse não, mas quem dá o crescimento é Jesus. E daqui um mês, um ano, 10 anos, essa semente que lá atrás você colocou vai germinar. E Jesus, ele vai até essa pessoa que disse não a ele e diz: seja bem-vindo, meu filho. Então não deixe de pregar o evangelho. Continue plantando a semente. E não se prenda ao resultado, achando que eu preguei o evangelho e a pessoa não veio para a igreja. A pessoa estava do meu lado e não está mais aqui. Não se prenda a isso, porque não é você que sustenta. Não é você que dá o crescimento. Você não é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. A igreja não é o Espírito Santo. E hoje tem um monte de gente
se achando responsável pelo crescimento. E o que está acontecendo é um grande inchaço nas igrejas, mas não convencimento por parte do Espírito Santo. Por parte do Espírito Santo. Então Jesus volta para Decápolis ali, ele volta para uma região que ele foi expulso e age com misericórdia e tremenda graça. As pessoas levam a ele um surdo e mudo, olha que legal. E eles dizem, olha, Jesus, impõe suas mãos. Olha o que aconteceu. De fato, no versículo anterior, não, nesse versículo, você vê que sempre Jesus ele diz assim, olha, não fale o que vocês viram. E quanto mais Jesus falava para as pessoas não falar, mais espalhava. Ou seja, a notícia de Jesus por onde ele passava, espalhava. Que ele curava, libertava. E o que acontece? Quando as pessoas, sabendo do feito de Jesus, vão até Jesus com esse surdo e mudo, elas falam, coloque a sua mão. Olha, preste atenção nesse texto. Presta atenção nesse detalhe, gente. Eles dizem, Jesus, coloque a sua mão sobre ele e ele será curado. Ou seja, as pessoas já estavam presas a um método. Porque Jesus colocou a sua mão sobre aquela pessoa e ela foi curada. Jesus colocou sua mão sobre os olhos daquele cego e ele foi curado. Jesus colocou suas mãos sobre os ouvidos daquele surdo e ele foi curado. Então, na mente das pessoas, se Jesus colocasse a mão, ele seria curado. Olha como o ser humano tem a tendência em se prender a métodos. Deus não trabalha por métodos humanos. Deus não trabalha por métodos humanos. Não, o evangelho não é uma regra, não é uma cartilha que você faz A mais B e é igual a C. O homem tem a tendência de criar métodos e resumir Deus dentro desses métodos e exigir que o milagre aconteça. Então nós vendemos rosa, nós não, né? Vendem rosa, vende copo de água e tem sinais místicos e é a Arca da Aliança, é o estandarte, é o tecido, é o véu, é a cadeira do não sei o que, é um método do crescimento, é assim porque cresceu desse jeito. Como que a igreja cresceu? Cresceu desse jeito, então vamos fazer assim, nós vamos crescer. E Deus está assim, ó, bem, vocês fazem, mas não coloca na minha conta. E eu não estou pedindo isso, vocês estão fazendo isso? Tudo bem, mas não fui eu que pedi. O ser humano tem a facilidade e essa tentação de criar métodos da forma que Deus trabalha. Os homens chegam e falam, Jesus, coloque suas mãos sobre ele e ele será curado. Mas Jesus mostra que não são métodos humanos que regem as suas mãos, mas pelo contrário, ele tira aquele homem da multidão. Primeiro, tira o homem da multidão. A multidão se prende a métodos. A multidão conhece Jesus pela distância. Mas o discípulo conhece Jesus pessoalmente. Nós temos que ter relacionamento com Jesus de discípulo e não de multidão. E não de multidão. Jesus tira aquele homem da multidão e não coloca suas mãos sobre ele. Mas a Bíblia diz, não coloca a mão sobre ele como aquelas pessoas queriam, mas ele faz diferente. Ele coloca as mãos nos ouvidos daquele homem e depois ele cospe na língua daquele homem e toca. Jesus usa um método totalmente diferente. Numa hora ele cospe no barro, numa hora ele só fala de longe, seja livre. Numa hora ele toca, numa hora ele olha, num outro momento as pessoas relam em suas vestes. Jesus tinha vários métodos para nos mostrar que nós não podemos nos prender a métodos humanos. O evangelho não se resume a métodos humanos. Gente, imagine só se isso virasse um método. Que nojento. Cuspir no barro para colocar no olho de alguém. Cuspir na língua. Ele cuspiu na língua daquele cara. Gente, é nojento demais isso daí. Nojento demais. Ainda bem que isso não virou moda. Vai saber se na época não começavam a fazer isso.
Então o ser humano, ele é preso aos métodos, e o que Marcos está nos ensinando aqui é, gente, Jesus, ele é peculiar, Jesus, ele é original, Jesus, ele não se limita às suas regrinhas, às suas tradições religiosas, aos seus métodos de milagres. É a quarta do milagre, é a semana do fogo, é o culto de não sei o que, é um método de crescimento. Jesus não se prende a isso. Isso nada mais é do que barganhas, ideias e projetos mesquinhos e humanos. Isso não tem a ver com o reino, isso não tem a ver com Jesus, isso não tem a ver com o evangelho. Nós não podemos usar dos nossos métodos para mover a mão de Deus onde nós queremos. Nós não temos o poder de mover as mãos de Deus. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem faz o milagre no dia que quer e se quiser é Deus. Corban, intercessão e métodos. É isso que o capítulo 7 do livro de Marcos nos ensina. Eu espero que essa aula, por mais rápido que seja, tenha te ensinado muito. Como eu disse nas outras aulas, você pode, nos outros estudos, reveja essa aula. Se você quiser acelerar aqui no YouTube, você consegue acelerar, deixa um pouquinho mais rápido. Anote, faça disso sua meditação diária e que você possa ter sido realmente tremendamente abençoado com isso, com esse estudo. E nós seguimos assim o livro de Marcos. Não esqueça de compartilhar então esse vídeo para amigos, familiares, ok? Para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de estar estudando. Semana que vem estamos aqui de novo, ok? Todas as quartas-feiras nós estamos aqui aprendendo mais sobre a palavra de Deus, especialmente nesses tempos, falando sobre o livro de Marcos. E assim nós vamos completando os evangelhos. Gente, que Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Nós nos vemos semana que vem. Fique com Deus.